Vamos falar de segurança da informação? Hoje a gente vai falar um pouco sobre enumeração de usuários e timing attack. E aí pessoal, eu sou o Vinícius Dias, sejam bem-vindos ao canal Dias de Dev e hoje eu quero bater um papo bem rápido com vocês sobre um assunto de segurança da informação. Segurança da informação não é a minha área principal de atuação, mas é uma área que eu gosto bastante de estudar. Eu tava revendo alguns assuntos e resolvi trazer aqui pro canal para compartilhar com vocês. A gente já tem uma playlist falando sobre alguns assuntos um pouco mais básicos, por exemplo, como armazenar senhas corretamente, como lidar com tokens, JWT, então vou deixar um cardzinho aqui para playlist de segurança. E lá naquele vídeo onde eu falei sobre como armazenar senhas, eu comentei bem por alto sobre uma técnica de login, onde a gente não deveria informar se um usuário existe ou não no banco de dados. E o que isso quer dizer? Se você está num login digitando seu e-mail e senha, seu nome de usuário e senha, e por algum motivo você digita o seu nome de usuário errado, a mensagem que deveria aparecer é algo como usuário ou senha inválidos, e não usuário inválido. E se você digitar o usuário certo, mas a senha inválida, exibir senha inválida. Por quê? Isso permite que algum atacante saiba quais usuários existem e quais não existem naquele sistema. E esse é o conceito de enumeração de usuários. É a técnica que permite descobrir quais usuários existem e com isso, com essa informação, o atacante pode tomar várias atitudes. O simples fato dele saber que determinado usuário existe naquele sistema ou não, já pode ser o objetivo do ataque dele. Às vezes ele pode utilizar essa informação para localizar esse usuário, utilizar técnicas de engenharia social e conseguir acesso a esse sistema. E só o fato dele já ter acesso a essa informação de que o usuário existe, isso torna o trabalho de ataque de força bruta muito mais fácil para o atacante. Então essa já é a primeira dica do vídeo antes mesmo da gente botar a mão na massa em código para falar sobre timing attack. Então se você já achou útil essa definição de enumeração de usuários, já deixa o curtir aqui. Agora falando sobre um ataque específico que faz com que um atacante tenha essa enumeração de usuários, é o timing attack. E o que acontece com o timing attack? Suponha que você criou uma aplicação relativamente segura, já seguindo essa regra de exibir somente uma mensagem, se o login foi bem sucedido ou não. Caso ele tenha sido mal sucedido, você exibe uma mensagem genérica de usuário ou senha inválidos. Perfeito. Só que ainda assim o atacante pode utilizar ferramentas um pouco mais robustas para saber se aquele usuário existe ou não. Como que a gente pode fazer isso? Vem aqui no código para eu te mostrar. Eu tenho um arquivinho aqui super simples que recebe dois parâmetros direto pela linha de comando e verifica se esse usuário e senha existem no banco de dados. Esse banco de dados eu fiz em SQLite mesmo, bem simplesinho, para a gente não precisar de infraestrutura nem nada do tipo. Então, se eu rodar aqui esse login, passando um usuário válido e uma senha válida, porque é isso que está armazenado no banco, ele vai exibir para mim o número 1 de sucesso. Se eu trago uma senha inválida, ele exibe 0, e se eu trago um usuário inválido, ele também exibe 0. Então beleza, a gente tem um sisteminha de login aqui, sem precisar de web, formulário, só para a gente visualizar isso funcionando. Deixa eu limpar aqui a tela e mostrar um detalhezinho para vocês. Se eu rodar esse código várias vezes, ou até uma vez só, eu já tenho o comando aqui. Passando o usuário válido e a senha válida, eu vou ter um tempo para esse processamento acontecer. Então tem lá cerca de 2.8 segundos. Então, se eu passar uma senha inválida, esse tempo vai ser bastante parecido. Para fazer 10 vezes isso, ele leva cerca de 2.8 segundos. Agora, se eu passar um usuário inválido, vamos ver o que acontece. Repara que essa execução é muito mais rápida. Caiu para mais da metade do tempo. Então, com isso, com essa informação em mãos, o que um atacante pode fazer? Ele vai tentando buscar usuários. Em algum momento, ele percebe que a resposta para um usuário que ele digitou é muito diferente. Se for muito maior, ele já consegue perceber que esse usuário existe lá no banco de dados, existe no sistema, mesmo que a mensagem seja genérica. Então repara que com um detalhezinho de implementação a gente abre as portas para enumeração de usuário. E qual é esse detalhezinho de implementação? Vamos dar uma olhada aqui no código. Eu implementei um sistema de autenticação fictício aqui, bem simples, mas que é parecido com o que a gente faz no mundo real, né? A gente busca um usuário no banco de dados a partir do seu nome de usuário. Se ele não existir, a gente já lança uma exceção, retorna falsa, exibe mensagem, faz alguma coisa informando que o login falhou. Caso o usuário exista, aí a gente vai verificar se a senha está correta. E qual é o problema disso? Essa verificação, se a senha está correta ou não, é um trabalho custoso. Via de regra, a gente utiliza algoritmos bastante custosos para realizar hash de senha, para que ataque de força bruta seja bem mais difícil, etc. Então, como essa operação é custosa, isso leva tempo de processamento e permite aquele timing attack. Então, qual seria a solução? Uma das soluções possíveis é, sempre, independente do usuário existir ou não, eu vou gerar uma senha
falsa. E aí, se o usuário existe, eu troco essa senha falsa por uma senha real. Se o usuário não existir, eu vou executar essa verificação aqui por uma senha falsa. Então vamos fazer aqui. Vou dizer que a senha armazenada, stored password, é igual a... E eu vou fazer o hash de uma senha inválida aqui. Password hash de uma senha que eu nem poderia ter no meu banco de dados. Para garantir que eu não faça algo como, eu vou colocar uma senha fictícia aqui e um usuário tem essa senha fictícia. Então eu vou colocar algo que não entra nas minhas regras do que pode ser uma senha válida. Só um caractere. Então beleza. Com isso eu vou utilizar aqui um algoritmo bastante custoso. Password Argon2ID, é um algoritmo bastante famoso, ganhou vários prêmios como algoritmo mais seguro e etc. E caso o usuário exista, o que eu vou fazer? Eu vou sobrescrever essa variável aqui, eu vou alterar o valor dela para pegar a senha que está armazenada lá do usuário. E na hora de fazer a verificação, eu pego dessa variável stored password. Então vamos recapitular o que eu fiz. Tentei buscar um usuário no banco de dados. Esse usuário existindo ou não, eu gero uma senha. Se o usuário existir, eu vou ignorar a senha que eu gerei e vou utilizar a senha real do usuário. Se esse usuário não existir, eu vou fazer essa verificação com uma senha que não existe. Então, perfeito, eu sei que isso aqui vai dar errado. Se você quiser garantir ser super seguro, é ideal que você coloque uma verificação aqui para garantir que esse usuário não é nulo, ou seja lá o que esse método retorna. Se eu não me engano, ele me retorna se é um usuário ou um booleano falso. Então, vou garantir que ele é diferente de falso aqui. Então, beleza. Dessa forma, eu já tenho essa segurança a mais. Então, vamos executar de novo o nosso código. Deixa eu executar uma vez só para ele carregar, fazer aquele primeiro cache do OP Cache. Mas vamos lá, executar 10 vezes para um usuário válido com senha válida. E repara que agora a execução está sendo mais demorada. Já vou falar sobre isso. Agora eu quero com um usuário válido e senha inválida, e ele tem que ser algo próximo de 4.5 segundos também. Claro que há variações, mas beleza, 4.5. E agora eu vou querer um usuário inválido com uma senha inválida. E eu espero ainda que o tempo de execução seja próximo de 4.5. Perfeito. Então, dessa forma, eu mitiguei aquele problema de ter a enumeração de usuários no meu sistema. E você muito provavelmente está pensando, poxa, Vinícius, mas agora eu aumentei o tempo de resposta dessa minha API de login. Pois é. Via de regra, quando a gente fala de segurança, quanto mais seguro o nosso sistema, mais a gente precisa de abrir mão de usabilidade ou de performance. Isso é um trade-off que a gente tem que escolher, a gente tem que balancear e ver o que faz sentido para o nosso sistema. Se por algum motivo para o seu sistema os dados de login não são sensíveis, você não faz login com o e-mail, então você não daria nenhuma informação pessoal desse usuário ao fazer a enumeração de usuário, talvez você não precise dessa etapa de segurança mais. Mas na minha opinião, a mudança, a perda de performance é tão pequena que vale a pena ter essa segurança a mais para garantir que os dados dos seus usuários estão seguros. Então essa é a ideia por trás de enumeração de usuário através de um timing attack. Eu vou deixar aqui na descrição um link mais completo sobre vários tipos de ataque para descobrir, para conseguir chegar na enumeração de usuário, e vou deixar também um link para uma palestra muito boa sobre segurança da informação com o PHP, com o meu xará, o Vinícius Campitelli. É uma palestra fenomenal e foi reassistindo ela que eu lembrei desse assunto e decidi trazer aqui para vocês. Então, se você gostou desse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse.